quando nossos planos dão errado, mas o processo é preciso. Vem comigo acompanhar a continuidade da nossa história. Pessoal, eu finalizei o último vídeo falando uma pequena frase: enquanto há vida, há esperança. Como eu havia falado, nossa filha ela foi transferida para fazer alguns exames, onde ela fez o eco, onde foi detectado que a cardiopatia dela era CIA e CIV. Nisso, os médicos, todas as manhãs, eles fazem a reunião diária deles e comentam sobre cada paciente individual e dá o seu parecer e depois passa para os pais. E fizeram isso também com a gente. Nos chamaram, precisaria com urgência de uma cirurgia. Porém, o caso dela era muito delicado porque ela tinha apenas 1,625 kg, né, que foi o peso que ela nasceu. Ela precisaria ter, no mínimo, 4 quilos para poder fazer a cirurgia. Nisso, foi passando tempo para poder ganhar peso. Pessoal, e para vocês terem uma ideia como as coisas são, né? Nada é por acaso. Fomos para esse hospital onde estávamos longe da nossa família. E quando encontramos a prima da minha esposa, ela disse que morava a poucas quadras dali daquele hospital. E depois a nossa amiga entrou em contato com a gente e disse que morava literalmente de frente ao hospital. E eu quero, mediante esse vídeo, agradecer de verdade a Milena e a Elian, onde abriram as portas, onde foram totalmente receptivas para a gente. Vamos todos os dias, elas estavam perguntando, estavam indo lá, estavam sempre nos ajudando de alguma forma. Pessoal, nesse meio tempo, ela estava tendo muitas paradas respiratórias, onde toda vez quando chegávamos lá na CTI, tínhamos que esperar um pouco porque teve alguma intercorrência, diziam que aí podíamos entrar e estava tudo bem. Nossa filha, ela sempre teve uma testinha bem escurinha, perguntávamos aos médicos e tudo, e ela ficava tendo essas intercorrências, parada respiratória e tal, até que foi preciso ela ir para UTI. Ela teve que ficar com oxigênio. Em relação à cirurgia, gente, quando nos chamaram e disseram que precisava da cirurgia com urgência, o nosso chão desabou, porque nem esperávamos ter uma filha cardiopata, imagina precisando de uma cirurgia com urgência. E como eu havia falado, essa cirurgia ela podia fazer apenas quando tivesse 4 quilos, e foi muito difícil, demorou aproximadamente 4 meses para ela sair de menos de 2 quilos para os 4 quilos, para você ver. Foi de grama em grama para poder ganhando pezinho, né? Todo dia era uma vitória, e minha esposa tirando também, né, o leite para poder dar, porque é muito importante esses primeiros dias de vida, o bebê ser alimentado, né, pelo leite materno. E minha esposa, ela estava lá lutando, tirando, era pouco leite, e ela estava lá todo dia tirar o leite para dar a ela. Bom, gente, quando até que enfim chegou esses 4 quilos, depois de 4 meses de vida, quando marcou a cirurgia, ela pegou a pneumonia. Ficou muito ruim, ficou muito debilitada, de uma forma que ela precisou ficar entubada, cheia de aparelhos, e ficou em uma sala à parte. Todos os dias a saturação dela ficava caindo e eles fazendo a sucção, né? Tirando a secreção com, eu não sei dizer o nome, é como se fosse um aspiradorzinho, sabe? Colocava na boca, como ela estava entubada, com a boca aberta, né, com o tubo, por conta do oxigênio, eles colocavam ao lado aqui assim, e ficava fazendo a sucção daquela secreção, e a gente víamos tudo, né? Teve uma vez que foi muito, muito doloroso de ver, porque estávamos com ela naquela sala, cheia de aparelho, tá? Ela estava cheia de aparelhos, e de repente a saturação dela começa a cair. A técnica chamou a enfermeira, e ela veio para ficar lá tentando fazer a sucção, né? Tentando tirar a secreção. Aí botou na boca, botou via oral, e saiu aquele monte de secreção. A gente via a secreção saindo num tubinho assim ao lado, e eles como se fosse uma mangueirinha, colocava dentro e tirava aquela secreção, colocava no nariz e tirava. Aí depois a saturação começava a subir e ela começava a ter vida novamente. Entre esse meio tempo, os médicos chamaram a gente para conversar. Percebemos que foi uma conversa diferente. Achamos estranho, pessoal, porque elas vieram conversando com a gente, tínhamos
pretensão de ter outros filhos, né, mais filhos, e sentimos que elas estavam como preparando a gente para algo que podia acontecer, o pior. E foi esse clima que sentimos que estava se formando, né? E com os olhos naturais realmente não esperava nada bom, porque a situação dela estava muito bem complicada mesmo. Aquela frase que eu havia falado no final do vídeo anterior e que eu comecei esse vídeo recitando novamente foi nessa ocasião. Nessa ocasião onde depois que as médicas falaram conosco, quando estávamos a sós com nossa filha, declarando vida sobre ela, veio essa frase em meu coração: enquanto há vida, há esperança. Então eu quero dizer a você, não desista. Quando ficamos a sós naquela sala, enquanto nossa filha estava entubada, cheia de aparelhos e tudo, oxigênio, começamos a declarar vida sobre ela. Estendemos as mãos sobre a vida dela, sobre aquele leito onde ela estava deitada, e começamos a declarar vida, sopro do Espírito Santo sobre a vida dela. Em casa, quando estávamos orando, em qualquer outro lugar, o sopro de Deus sobre a vida dela. E graças a Deus ela começou a ter melhoras, e saindo aquelas sedações, aqueles antibióticos. Vimos a nossa filha nascer de novo naquele dia, né? Ela foi melhorando. Quando ela ficou bem mesmo, ela saiu daquela sala onde estava reservada sozinha e voltou para a UTI com as outras crianças. Quando ela ficou estável, bem, marcaram novamente a cirurgia e em prontidão ela foi transferida para o outro hospital. Ela nasceu no Hospital das Clínicas e foi transferida para fazer a cirurgia no Procap. Gostaria de compartilhar mais sobre esse assunto agora, mas vou deixar para os próximos vídeos. Eu peço que você deixe o like, curta esse vídeo, se possível compartilhe com os seus familiares. Continuem nos acompanhando. Até a próxima.